Salve galera, tudo bem? Hoje é dia do vídeo maluco da terça-feira e como eu estava numa correria muito grande hoje, resolvi gravar agora para vocês, né? Eu estava pesquisando ali dentro das redes e fiz uma análise breve sobre alguns canais e algumas políticas de publicação que as pessoas têm utilizado, então eu resolvi gravar este vídeo. Bem, por que os canais ou jornais ou veículos midiáticos, coisas dessa natureza, que defendem ou suportam teorias conspiratórias tem tantos adeptos, tem tanta gente ali, né? Então quando você coloca um título assim, que existem espiões infiltrados, ou que outras culturas estão vivendo no meio de nós, ou tudo aquilo que não querem que você saiba, ou por que o segredo do não sei o que lá não pode ser revelado. Por que isso faz tanto sucesso, né? Bem, primeiro, porque existe uma punção individual que nos leva a crer que a responsabilidade pela nossa miséria nunca é nossa. Nós sempre tendemos a reputar a nossa miséria a outras entidades. Então, quem é que está ferrando com a vida de todo mundo? Não sou eu. Eu não posso ser responsável pela minha miséria. Eu faço o melhor que eu posso. Então, quem está ferrando a minha vida é algum inimigo. Então, provavelmente algum alienígena que está num esquema maluco para poder controlar o planeta em que eu estou aqui. Afinal de contas, ele tem muito interesse em me controlar. Eu, que geralmente fico lá na minha casa zapeando o canal e tomando cerveja, né? Ele tem muito interesse em mim. Afinal de contas, eu sou uma pessoa muito importante para a sociedade, né? Então, a minha miséria não é minha culpa, é culpa desse alienígena que está aqui vivendo porque ele quer colocar uma sonda anal em mim. Então, eu vou pesquisar coisas desse tipo. Por que as pessoas começaram a se interessar por uma teoria conspiratória de que talvez a Terra seja plana? Por que as pessoas estão indo atrás disso? Né? Sendo que você tem conhecimento científico, dados, comprovações e tudo mais. Então, por que surge aquele vídeo mal filmado daquela pessoa que fala sem conhecimento científico, apenas utilizando um palavrório para enrolar você? Por que as pessoas estão achando que isso é um segredo escondido, né? Qual seria a parte positiva de se esconder o segredo de que a Terra é plana? Qual seria a parte positiva de a Terra ser plana? Pense comigo. Qual seria a parte positiva de descobrir que realmente existe uma conspiração para controlar o mundo e fazer com que as pessoas se submetam a outras pessoas que ninguém sabe quem é, são aqueles, né, que querem nos destruir? Você já parou para pensar que sempre existe uma grande interrogação aí no meio? É quase uma dízima periódica de raciocínio. Que se você tenta regredir de voltar, você nunca chega a um denominador comum, a uma solução. Por quê? Por causa daquela punção que eu havia mencionado, que se chama punção de responsabilidade. Né? A punção de responsabilidade dificilmente é voltada a nós. A punção de responsabilidade tem que ser reputada, né, para outrem. Eu preciso defender que outra pessoa é responsável pela minha miséria. E aí, dessa forma, eu crio inimigos. Quando você cria inimigos, fica muito mais fácil fazer a pessoa acreditar em algo que nós chamamos de ilusão da narrativa. Ilusão da narrativa é um conceito que foi muito bem detalhado no livro Rápido e Devagar. Tá? Um livro que fala sobre erros estatísticos de pensamento. É muito interessante, né? O ganhador do Prêmio Nobel, inclusive, de Economia, escreveu essa obra. E ele fala, né, ele traz esse conceito de ilusão da narrativa. Você conta para a pessoa uma narrativa que faz sentido momentaneamente e ela não se pergunta, né? Ela não se pergunta o porquê dessa narrativa, ou ela não isola os elementos dessa narrativa para tentar pensar a respeito dela. Fez sentido, fechou, está valendo. E a partir de então as pessoas começam a crer nas narrativas e começam a se revestir de uma aura intelectual por meio das ilusões de narrativa. Talvez eu devesse ter publicado este vídeo
no meu canal Blindando Mentes, que é o canal de filosofia. Mas eu resolvi publicar hoje porque eu ainda não havia publicado para os senhores e já estava na hora de eu trazer um videozinho novo para vocês. Então olha que curioso, quando você está no YouTube, você está mexendo no YouTube, o YouTube tem uma série de algoritmos ali que servem para tentar policiar e limpar um pouco do conteúdo, né? Mas aí você olha, por exemplo, que a pessoa coloca o título em caixa alta. Isso já começou a tomar strike do YouTube de uns tempos para cá, porque é uma tentativa de chamar a atenção. E aí o título sempre vem de uma forma misteriosa. Por que estão enganando as pessoas? Por que não revelam quem são os espiões? Quem são os espiões? Vamos pegar um exemplo aqui de uma das matérias que eu li. Quem são os espiões chineses entre nós? Né? Esse é um dos casos. Eu tenho certeza de que muita gente vai acabar me esculachando aqui, né, justamente por causa dessas narrativas fantasiosas que fazem sentido para essas pessoas. Afinal de contas, elas não podem ter errado nas suas escolhas, elas não podem ter errado nas suas conclusões. Elas precisam reforçar suas convicções dentro dessas narrativas. Então é natural que elas acabem, né, xingando ou falando alguma coisa a esse respeito. Eu quis gravar esse vídeo para chamar a sua atenção para as estratégias de ilusão de narrativa. As estratégias de ilusão de narrativa geralmente ocorrem da seguinte forma. A pessoa começa a falar que ninguém sabe o que ela sabe e só ela chegou àquela conclusão e que ela vai revelar uma coisa que está todo mundo tentando fazer com que ela não diga para você. Ela vai dizer que ela está sendo censurada, vai dizer que estão querendo calar a voz dessa pessoa, porque aquilo que ela tem para dizer, aquilo sim é a verdade. Aquilo sim é importante. Esse tipo de estrutura discursiva serve para dar uma nova roupagem à ilusão da narrativa, à teoria conspiratória. Né? Afinal de contas, se não houver mistério, não chama atenção. E as pessoas gostam de fantasiar e elas gostam do mistério. Afinal de contas, as explicações metafísicas e as explicações misteriosas são muito mais carnavalescas e bonitas do que a frialdade da explicação simples, da explicação direta que você tem, por exemplo, quando você lida com dados científicos. Então é muito mais interessante eu tentar provar para você que a Terra é plana colocando uma régua assim na frente falando, ó, ela é plana, não tem curvatura, né? O que é uma baita besteira, diga-se de passagem, tá? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito da Terra plana aqui agora. Estou falando sobre isso porque essas são estratégias discursivas que estão tomando conta, inclusive dos canais do YouTube. Quer ver uma coisa engraçada? De vez em quando você observe o vídeo que a pessoa está gravando e veja se isso que está aqui atrás, se são livros de verdade. Porque ultimamente as pessoas têm colocado um croma, aquele paninho verde ou paninho azul, e elas baixam a imagem de uma biblioteca. Por quê? Porque isso é uma questão semiótica, né? É uma questão semiótica que é para reforçar a ideia de que essa pessoa leu aqueles livros. Uma pessoa que está rodeada de livros só pode ser uma pessoa inteligente. Na verdade, não é bem assim. Nós sabemos que uma pessoa que é velha não é necessariamente inteligente. Ao longo do tempo você pode acumular burrice, né? Você pode acumular preconceitos, você pode acumular erros metodológicos. É muito comum que isso aconteça. Então, haver uma estante de livros não é garantia de conhecimento. Afinal de contas, o que pode haver ali é simplesmente um amontoado de palavras aleatórias. Né? Então, isso é algo bastante importante. Comece a observar isso, assistir aos vídeos com certa criticidade e tentar buscar questões que amparem a discussão a respeito daquilo que é passado para você. Pablo, qual o objetivo deste vídeo? Discutir essa questão da pseudociência, da pseudofilosofia, do pseudoconhecimento, que hoje está muito em alta no nosso país. Né? A pessoa fala que ela é especialista em alguma coisa e ela é especialista porque ela decidiu que ela é especialista, não porque ela passou por uma série de testes metodológicos, que ela apresentou, né, uma confirmação pouco refutável ou dificilmente
irrefutável. Então, vale a pena você pensar a respeito desses tópicos. Beleza? Tá inscrito no canal? Ainda não? Então, clique aí para que você faça sua inscrição. Aqui nós sempre temos dicas de língua portuguesa, dicas sobre redação, falo sobre filosofia, variedades, culinária. E agora isso é verdade, culinária mesmo, porque existe o meu programa aqui, que é o Cozinhando com Jamilk. Certo? Um grande abraço, ative as notificações e até a próxima. Força, guerreiros!